Olá galera, espero que todos estejam bem. E neste novo vídeo da nossa série ICT, hoje não irei falar sobre uma nova técnica, mas sim vou falar novamente sobre Fair Value Gaps. Neste vídeo vou passar algumas outras dicas de como eu tenho usado essa técnica e o que eu tenho achado, e também colocando mais ela em prática junto com vocês, né? Todas as técnicas, se fosse para mim falar de todas as dicas, de tudo em detalhes, seria um vídeo muito longo. Então, o que eu quero fazer com vocês é fazer vários vídeos falando sobre as técnicas em algumas vezes, e sempre em cada vídeo colocando uma ideia diferente, dicas diferentes, e assim espero que todos vocês aproveitem, aplicam eles nas suas próprias operações e tenha sucesso, tá? Enfim, galera, a gente já falou sobre o que é Fair Value Gap. Eu acho que deixei muito claro, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, mas eu não vou focar, obviamente, no que é Fair Value Gap, porque isso já foi feito em um outro vídeo. Mas vou tocar em um assunto sobre como usar ela, né? Como procurar ou como usar essas técnicas em períodos diferentes, tá? Uma das coisas que eu tenho visto é que muita gente, não da nossa comunidade eu digo, né, mas pela internet, é que muita gente só foca em Fair Value Gap em apenas um gráfico, tá? Experiência própria minha, eu não vejo isso sendo uma boa opção, tá? Eu acho que você precisa sim, além de você aprender várias técnicas, você também precisa aplicar eles em vários períodos diferentes, porque cada gráfico, querendo ou não, vai te dar uma informação diferente uma da outra, tá? Enquanto talvez um semanal esteja muito forte, muito querendo realmente quebrar níveis, talvez olhando num gráfico de 60 minutos não esteja lá aquelas coisas, tá? Então, tudo depende, eu acho que cada gráfico vai te dar uma informação única, e por isso que devemos sempre prestar atenção em vários períodos diferentes. Obviamente, você não vai ficar olhando um gráfico semanal durante a semana toda, né? Porque as coisas mudam e mudam rápido. Então, um gráfico semanal, por exemplo, é um gráfico que você quer olhar ele ali no começo da semana ou perto do final da semana, né? Então, em torno ali de segunda, terça-feira e talvez ali em uma sexta-feira, tá? Só para você ver mais ou menos aonde talvez essa vela possa fechar, tá? Mas, enfim, eu vou fazer um estudo aqui com vocês, usando o próprio euro-dólar. Obviamente vocês podem fazer a mesma coisa em qualquer mercado, qualquer par de Forex, tá? Não muda nada, isso se aplica para todas as outras técnicas. Mas vamos focar no euro, galera. Lógico, a gente teve todo esse pulo aqui de alta, mas vamos focar nesse primeiro, e aí eu deixo o segundo pulo, essa segunda parte aqui em cima, para falar sobre um outro vídeo, tá? Mas o que nós, né, conseguimos anotar aqui com uma certa facilidade, anotar esse Fair Value Gap que esse euro fez, né? Vocês podem ver que no semanal ele deixou um Fair Value Gap muito claro, aonde ali após 2 semanas ele conseguiu entrar dentro dessa região, não tocou exatamente, tá, no ponto médio ali que nós gostamos de ver, mas sim, fez ali, digamos assim, seu primeiro critério, que foi entrar dentro dessa região, parar e continuar o seu movimento de alta, tá? Então aqui é o primeiro Fair Value Gap que nós anotamos, tá? Então aqui seria, só olhando o semanal, obviamente uma região já de interesse, tá? Lógico, uma região muito grande, né? A gente tá falando de uma região aqui de 260 pips, né? Isso não iria te ajudar muito, certo? Porque o certo mesmo era que qualquer preço que você comprasse aqui, o stop loss tinha que ser abaixo do Fair Value Gap, no mínimo, né? Então não te ajudaria mais, porém, uma região de referência com certeza muito interessante que nós vemos, tá? Esse aqui eu vou deixar em azul o semanal, beleza? Indo para um diário e olhando essa mesma região, o que nós anotamos é que também no diário a gente tinha também esse Fair Value Gap aqui, tá? Também um Fair Value Gap que vocês conseguem anotar que foi tocado, né? Chegou dentro dessa região e também sentiu aí uma defesa bem interessante, tá? Não tocou no ponto médio, mas sim entrou dentro dessa região, a mesma forma que aconteceu no semanal, tá? Vou deixar isso em verde, mas o que é interesse? A gente já vê uma confluência de Fair Value Gaps na mesma região, tá? Agora, né, tem mais do que isso? Vamos ver, né? Indo para um gráfico talvez de 8 horas, um gráfico que eu olho às vezes, tá? E olhando essa mesma região aqui, o que nós conseguimos anotar? Que temos, na verdade, vários Fair Value Gaps aqui, né? Mas se a gente olhar o primeiro deles ali de cima, o que nós conseguimos anotar é que também foi exatamente a região
que o euro tocou, tá? Só não, diferente dos outros que a gente acabou de ver até o momento, esse aqui foi mais interessante. Por quê? Porque esse aqui, galera, e vou colocar ele numa cor rosa, é que ele, como vocês podem anotar, ele parou literalmente no ponto médio, tá? E, né, dando um zoom aqui, o que nós percebemos é que ele não conseguiu fechar abaixo desse ponto médio. Essa é uma defesa, galera, de linda rejeição de um ponto, né, onde ele não conseguiu fechar abaixo, né? Se tivesse fechado abaixo, teria dado uma pequena azedada aqui, digamos assim. Lógico que poderia ter defendido, mas só dele ter fechado acima, não ter conseguido fechar abaixo, galera, isso aqui para mim foi ideal para mim no euro dólar, tá? Olhando apenas esse fair value gap aqui. Me lembra um pouco o que esse euro, na verdade, fez num gráfico, se não estou enganado, no mensal, né? Só para relembrar vocês, aqui foi o mesmo caso, onde a gente tinha esse fair value gap, mas vocês podem ver, né, um preço que não conseguiu fechar abaixo do ponto médio. Na verdade, o ponto médio foi aonde segurou esse preço, né, e a gente viu o que tem acontecido até o momento, tá? Mas voltando para um euro 8 horas, né, linda rejeição de um primeiro fair value gap dentro, né, de um fair value gap que tem já o fair value gap semanal, o diário, que é o verde, e agora o do 8 horas, tá? Descendo esse período para um 4 horas, o que conseguimos anotar aqui é que também no 4 horas a gente tinha um fair value gap nessa região. Olha só que interessante, né? Também um fair value gap muito claro aqui aonde era. Vou colocar ele aqui em uma cor talvez laranjada. Ah, eu acho que vai ficar um pouco apagado ainda, viu, galera? Mas aí, ficou aí. Mas o que conseguimos anotar? Que também, viu, galera, um euro que bateu no ponto médio e também um ponto médio onde conseguiu segurar perfeitamente o preço, tá? Ele até desceu um pouquinho abaixo do ponto médio, que não há problemas, né? A gente olha mais, obviamente, os fechamentos, mas linda, né? Deixou, inclusive, aqui um hammer, né? Um martelo com uma vela confirmação muito linda essa aqui, tá? De confirmação, que você sempre quer ver isso aqui próximo, né? Sendo a próxima vela de um martelo, por exemplo, dessa região. Então, olha só quantas confluências já temos dentro da mesma região. O do semanal, do diário, do 4 e do 8. E o que nós conseguimos também anotar aqui é que cada um deles, cada período que nós vamos abaixando, né, vai ficando mais curto prazo, menor também os fair value gaps vão ficando. Então, por isso que você quer ver essa confluência. Começando pelos maiores, começando com gráficos maiores e descendo, porque esses curtos vão te ajudar, na verdade, a filtrar ainda melhor a sua execução, a sua entrada, tá? Então, isso aqui é num gráfico de 4 horas. Olhando nos 60 minutos, galerinha, vai complicar um pouco, porque agora o gráfico, obviamente, vai ficar bem longe, né, de um ponto ao outro, mas eu vou fazer o máximo que eu consigo aqui, para a gente chegar nesse ponto aqui. E como vocês conseguem anotar comigo aqui também, na mesma região que temos, né, todos esses fair value gaps que a gente anotou até agora, olha só esse aqui que identificamos no 60 minutos, ok? Eu vou estender ele aqui para a direita e eu vou colocar ele numa cor, galera, vou colocar ele numa cor roxa, só que eu vou colocar ele um pouquinho mais escuro para facilitar, tá? Então, olha só o fair value gap que foi identificado aqui nos 60 minutos, certo? Estendi ele e olha só aonde o preço parou, literalmente nessa região. Então, ao invés de você só colocar um fair value gap, talvez num gráfico grande, ou só colocar em um gráfico curto, galera, pode te dificultar um pouco. Neste caso, né, só tinha realmente esse aqui nos 60 minutos. Então aqui talvez até tinha sido um pouco mais fácil, mas normalmente não é isso que acontece, tá? Normalmente você vai ainda ter alguns outros acima ou abaixo e você fica em dúvida em qual deles usar. Então, você usando vários outros períodos vão te ajudar bastante a filtrar melhor o que acontece. E olha só onde foi a mínima do euro, galera, exatamente, né, faltando muito poucos pips para bater nesse ponto médio aqui do fair value gap dos 60 minutos, tá? Então aqui você já consegue identificar claramente, tá, que dentro dessa região aqui seria uma região muito forte para o euro-dólar neste caso, né? E daí era só questão de execução aqui, na minha opinião, né? Nesse caso aqui do euro-dólar, tá? Indo para um gráfico agora de 15 minutos, né? O que nós conseguimos ver claramente aqui
é uma mudança, né, realmente de tendência bem legal aqui. A gente inclusive viu ele segurando aqui também o Fair Value Gap, ó, no 15 minutos, tá, galera? Deixa eu tentar fazer um zoom aqui, só para ficar mais fácil, tá? Mas tinha esse Fair Value Gap no 15 minutos, ok? Olha só que bonitinho que a gente viu aqui. Então aqui, galera, no curto prazo, era o seu primeiro ponto que o preço estava tentando fazer essa mudança, né? O primeiro Fair Value Gap, na verdade, bem diferente do que os outros que a gente acabou de fazer, apenas olhando 15 minutos, aonde então, na execução, no período de execução, a gente tinha isso aqui para usar ao nosso favor, tá? A única coisa que a gente tinha aqui também, né, obviamente tinha esse Fair Value Gap aqui, ó, negativo, tá? Mas aqui que é a coisa, tá, galera? Aquilo que eu sempre digo, tá vendo que aqui você poderia falar, tem um Fair Value Gap negativo, eu tô com medo disso? Você sempre precisa focar na tendência e sempre focando nos gráficos primeiros, mais longo prazo e respeitando sempre a tendência. A gente sabia que a tendência, né, se a gente voltar ali para um gráfico diário, talvez, ou até semanal, que a tendência era de alta, tá? Até esse ponto aqui, certo? A gente tinha dado um gigante pulo, né? Obviamente o preço precisava corrigir, corrigiu, identificamos a região que poderia terminar essa correção e desde então a gente sabe o que aconteceu. Então, neste caso, galera, quando você sabe que a tendência é para uma direção e mesmo assim a gente tem esses sinais, né, ou talvez essas resistências, né, você não precisa ficar com medo deles, tá? Porque eles, obviamente, na verdade, pode até te ajudar, porque você vendo eles também sendo rompido, na verdade, vai ser um sinal perfeito para você, para realmente confiar nesta operação aqui, tá? Então, para mim, pelo menos eu teria focado aí, sem problemas, nessa tendência de alta, por saber que no longo prazo era essa a tendência que estava tendo. Então a gente tinha esse Fair Value Gap, mas como vocês podem ver no vídeo anterior, né, que fala sobre BPR, tá, galera? A gente também tinha um BPR, né, já que a gente teve esse Fair Value Gap aqui negativo, a gente tinha esse aqui, ó, positivo. Então a gente consegue ver que tem uma parte deles dois que tem uma confluência, né, que eles se encaixam aqui. Então esse é o nosso BPR neste caso. Então, se fosse para mim desenhar ele aqui, seria exatamente aqui esse BPR. Vocês podem ver que o preço chegou muito próximo dali e já conseguiu formar novamente um outro fundo, tá? E o mais engraçado é que ele também conseguiu voltar, né, abaixo dos 50%, mostrando preço de preço em desconto, né? É uma técnica que também irei falar nos vídeos aí em breve sobre esta questão. E também um vídeo anterior a gente falou sobre Order Block, então se fosse para falar uma outra técnica aqui, seria um Order Block aqui na esquerda, também a gente tinha nessa mesma região aqui, dando aí também uma ideia de que essa região poderia ser muito grande, tá? Então o preço chegou muito próximo e já conseguimos ir, tá, galera? Então tá vendo como as coisas vão se encaixando, né? Você não precisa e não deve focar apenas em um gráfico, em apenas um período. Você pode e deve usar outros. Comece sempre pelo maior, vai descendo, assim você vai ver que as coisas vão começar a se encaixar melhor e você vai começar a entender ou ter uma leitura melhor sobre o mercado e é isso, tá? Às vezes é preciso essa paciência, tá? Lembrando que a gente sempre quer ao favor da tendência, então se aqui já tinha ido e você perdeu essa oportunidade, era necessário você aguardar uma correção de alguma forma e essa correção vindo, obviamente, era ideal, tá? Então, é isso, tá? Eu acho que eu dei umas dicas novas nesse vídeo, farei vários outros fazendo análises, fazendo essas coisas juntos com vocês pra gente deixar as coisas bem mais simples e mais transparentes, né? Para vocês entenderem melhor como tudo funciona, principalmente quando a gente está adicionando várias técnicas diferentes, mas ao mesmo gráfico, né? Então, fazendo essas leituras, acredito eu que ajuda muito a gente chegar aí nesse ponto ideal para as nossas análises, beleza?
Bom, é isso então. Caso você gostou, deixa o like, deixa o comentário, me diz como tem sido. Você tem tentado aplicar uma dessas técnicas que nós já falamos aqui nos vídeos anteriores? Como tem sido? Me mantém informado, me avisa sobre isso, como tem sido sua experiência até o momento. E já teremos aí mais vários outros vídeos ainda dentro da nossa série ICT. Beleza? Obrigado a todos, muito obrigado, boas operações. Tchau, tchau.